Bom, esquentando cada vez mais, né, a temperatura aí nesse período, nesses dias que antecedem as eleições, o segundo turno, e a gente vai falar agora sobre fake news, sobre políticas de transferência de rendas, mentiras que desinformam os eleitores às vésperas das eleições. A gente vai falar de Auxílio Brasil, Bolsa Família e tantas desinformações que visam justamente tumultuar o processo eleitoral, e nós estamos aqui no jornalismo justamente para cumprir essa função social de informar exatamente o correto, a verdade, e a gente convidou, para a gente justamente dissipar aí as dúvidas, a gente convidou a Paola Carvalho, que é diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica. Oi, Paola, muito prazer em recebê-la aqui novamente no jornal, bom dia para você. Bom dia, o prazer é meu, especialmente nessa pauta tão importante que vocês sempre trazem para a população brasileira. Então, Paola, cada vez mais quente, e a gente já de cara, a gente já vai repercutir aqui uma fala do candidato Bolsonaro. Ele disse o seguinte, né, durante uma entrevista ontem ao podcast Inteligência Limitada, que não se justifica passar fome. Ele disse o seguinte, eu vou abrir aspas aqui, já para de cara a gente repercutir isso, e a partir daí a gente vai ponto a ponto falando sobre as fake news. Ele disse assim, então, tem gente que passa fome, passa, mas não se justifica passar fome, porque você pode requerer, aí no caso Auxílio Brasil, e com R$20 por dia, eu sei que não é muita coisa, mas dá para você comprar, por exemplo, 2 quilos de frango no supermercado. Enfim, vamos repercutir já essa fala aqui, Paola, só para a gente começar a esquentar esse tema aqui das fake news? Esse é um tema bastante espinhoso e que está sempre na boca do Bolsonaro, né? A gente vai lembrar que há pouquíssimo tempo atrás ele disse que não haviam pessoas passando fome no Brasil porque ele não via ninguém nas padarias pedindo pão, né? Isso é desconhecer a realidade brasileira. A gente viveu um processo de pandemia onde 68 milhões de pessoas tiveram acesso ao auxílio emergencial, uma luta dos movimentos sociais. Ao final, isso já, assim, depois de muitos cortes do governo, isso estava em 40 milhões. E aí despenca, né, o número de famílias para serem somente as atendidas no Auxílio Brasil. Só essa pequena comparação já dá um desligamento de mais de 20 milhões de famílias no Brasil. É muito importante a gente dizer que o Auxílio Brasil ele chega hoje a 20 milhões de famílias. No entanto, todos nós temos assistido filas gigantescas do Cadastro Único, um desmonte da política de assistência social nos municípios, uma desassistência das pessoas mais vulneráveis. E quando o presidente da República fala sobre isso, demonstra mais uma vez desconhecer a realidade brasileira e as diferenças regionais que a gente tem no nosso país. Porque nós temos, sim, muitas famílias que são distantes dos centros urbanos e que nem conseguem chegar até o Cadastro Único para programas sociais, que, cortado por ele, não tem mais nem busca ativa dessas famílias. Então, infelizmente, o que nós temos é um desserviço ao país. Quando as pesquisas nos mostram que 33 milhões de brasileiros e brasileiras vivem com fome, ou seja, não conseguem fazer uma refeição ao dia, né, uma refeição de qualidade, e que metade da população, pelo menos, vive algum grau de insegurança alimentar, porque em virtude da inflação, do desgoverno e da falta de políticas públicas, as pessoas tiveram que mudar a sua condição alimentar. Então, infelizmente, é importante a gente dizer, mesmo que receba R$600 do Auxílio Brasil, não é suficiente nem mesmo para comprar uma cesta básica por mês, que hoje, em São Paulo, custa R$724. Exato. E, Paula, como você disse, né, muita gente não consegue esse auxílio. Eu estive perto de uma delegacia da Polícia Federal em São Paulo, não vou dizer o endereço, justamente para, enfim, não expor a pessoa. Tinha uma pessoa, uma mulher, tomando conta dos carros e conversando com ela, né, sobre política, e ela me disse que, falando sobre o Auxílio Brasil, ela falou que ela não consegue de jeito nenhum ter acesso. Ela está ali na rua
tomando conta de carro, né, para as pessoas que vão até a Polícia Federal, de repente requerer algum passaporte, fazer alguma coisa em relação a uma burocracia. E eu vi uma imagem, sabe aqueles tijolos, né, que, enfim, para levantar o muro, tem os tijolos e tem os que estão mais aparentes, aquele chamado o tijolo baiano, quem mexe com construção sabe. Tem uns buracos. E eu vi que ela colocou, né, ela e um outro senhor, eles colocaram uma comidinha, um pouquinho de comida que eu percebi ali dentro, né, enfim, para depois comer. Essa situação me chamou tanto a atenção e ela diz que não tem, não consegue. Enfim, essa é uma realidade, né? Então, e quando o presidente fala uma declaração dessas, quando dá uma declaração dessas, que não passa fome porque você pode requerer, dá a impressão assim, passa fome, parece que está culpando, no caso, né, essa pessoa que está passando fome. Quer dizer, bota a responsabilidade nessa pessoa que está passando fome. Ora, ela não procurou o Auxílio Brasil. Eu entendi assim, entende? Quer dizer, como é que você vê ele colocar essa questão para essa pessoa que está passando fome? Tipo, entre aspas, a culpa é dela? É isso que ele quer dizer? Como é que você interpreta isso, Paola? Na verdade, culpabilizar as pessoas mais pobres, né, é muito o modelo de gestão que eles pensam de políticas públicas. E isso é uma coisa dramática, né, porque coloca não só a responsabilidade, mas parece para a população, aos olhos de quem não critica, né, não pensa criticamente a fala do presidente, parece que é simplesmente a pessoa ir até o cadastro, fazer o cadastro e no outro dia ela está recebendo o Auxílio Brasil. Quem dera fosse, né? Que bom que fosse verdade essa fala do Bolsonaro. No entanto, isso não é uma realidade. E o método de responsabilizar as pessoas é exatamente para tirar a responsabilidade do governo. Não é simplesmente vai lá e se inscreve. Eu vou te dizer o seguinte, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo no Nordeste, as pessoas estão demorando cerca de 4 meses para serem atendidas no Cadastro Único para programas sociais, visto a alta demanda que nós temos aí de cadastramento e recadastramento. Fora isso, depois que a pessoa se inscreve, ela ainda fica esperando a atualização, esperando entrar na fila, e quem dera a gente tivesse conseguido que o governo atendesse a todas as famílias, né? Hoje, por exemplo, famílias de uma pessoa só não são beneficiadas do Auxílio Brasil, né? Elas precisam ter outras composições. E, infelizmente, isso impacta diretamente na vida das pessoas. Mas eu queria criticar um pouquinho mais. Mesmo as famílias que estão no Auxílio Brasil, esse recurso, visto a situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje, não é suficiente para a pessoa não passar fome. Pode ser que não seja fome severa, mas que algum grau de insegurança alimentar existe. E eu vou dar um relato aqui. O número de famílias que estão buscando crédito consignado e são beneficiárias do Auxílio Brasil nos mostra o quanto o Auxílio Brasil, nos dias atuais, não é suficiente para as pessoas sobreviverem, né? E as pessoas estão buscando esse consignado numa lógica de colocar a vida em dia, de não ser despejada, de conseguir pagar o aluguel, de conseguir comprar uma cesta básica um pouco melhor e se endividando para frente, né? Por conta das emergências que a gente sabe que tem na vida real do povo brasileiro. Então, em verdade, Marilu, ele usa estrategicamente nesse período eleitoral uma concepção que o povo brasileiro ainda não conseguiu avançar. Me parece, agora com as pesquisas que a gente teve da Rede Pensans e outras pesquisas no tema da fome, que o povo brasileiro ainda tem na sua cabeça que passar fome é aquela foto esquelética da criança lá na guerra, né? Onde os ossinhos aparecem, onde ela já está numa situação de morte. E a fome, ela tem muitas características. Ela, inclusive, passa por situações em que a família não come a quantidade necessária suficiente. A família não tem o número de refeições necessárias. Isso é passar fome, né? Então,
ele acaba lidando com um estereótipo da fome que não é a fome real. É só a gente pensar que a gente vai num supermercado, e eu estava pensando antes de entrar no programa, não tem uma vez que tu vá no supermercado que não tem alguém pedindo alguma coisa na porta do supermercado, né? Então, não reconhecer isso é, além de qualquer coisa, uma perversidade. Exato. Agora, Paola, vamos falar do valor, né? Enfim, do Auxílio Brasil, né? De R$ 600. E o candidato Bolsonaro, enfim, a propaganda eleitoral diz que caso o candidato Lula ganhe, vai acabar com o Auxílio Brasil, vai voltar com a Bolsa Família de R$ 190. Enfim, eu aproveito até essa fake news para a gente, né, falar do quanto isso é falso e até para você comparar o Bolsa Família, né, do governo do PT e também o Auxílio Brasil, fazendo as comparações aí que você sabe fazer bastante bem aí, Paola, em relação à questão do leite, o preço do leite, o preço do botijão de gás. Conta pra gente. Pois é, Marlo, o que acontece, né? Eu fico bastante preocupada quando o Bolsonaro fala sobre essa comparação, porque eu diria algumas coisas, né? Primeiro que os R$ 600 ficou marcado na pandemia porque foi uma conquista dos movimentos sociais lá no Congresso para a gente garantir o auxílio emergencial de 600. Então esse número virou cabalístico quase, né? Ele agora volta a ser 600 exatamente porque estrategicamente o Bolsonaro quis retomar essa discussão. No entanto, quando nós fizemos a discussão lá em 2020, que o auxílio emergencial devia ser de R$ 600 para ter uma cobertura, no mínimo, de uma cesta básica, nós estávamos falando de um Brasil que, no início de 2020, tinha como base uma cesta básica de R$ 570, a mais cara do Brasil, que era em São Paulo. Então, nós lutamos para que o auxílio emergencial garantisse os R$ 600, ou seja, no mínimo, né, o mínimo do mínimo do mínimo, uma cesta básica para o povo poder se proteger da Covid-19 ficando em casa. O que aconteceu, na verdade, é que essa discussão foi, né, o próprio governo reduziu esses valores, pagou 5 parcelas de 600, depois já baixou para 300, 2021 foi menor ainda, né, e agora, às vésperas das eleições, acaba subindo novamente para R$ 600 por uma estratégia eleitoral, e aí isso a gente já discutiu muitas vezes. Por quê? Porque nunca reconheceu essa política como uma política essencial para o Brasil, que precisa combater a fome, a miséria e resolver os números, né, dessa situação. Criou o Auxílio Brasil por medo do impacto do nome Bolsa Família, né, na vida do Lula e dessa disputa eleitoral que teria. No entanto, algumas coisas importantes, né? Ele retoma os R$ 600, mas diferente do Bolsa Família, ele não considera o número de pessoas nessa família. Então, a equidade, por exemplo, que nós tínhamos no Bolsa Família, foi aniquilada com o Auxílio Brasil. Uma família que tem 5 pessoas recebe os mesmos R$ 600 que uma família que tem 2. E o impacto dos R$ 600 numa família que tem 5 pessoas ou que tem 2 pessoas, obviamente, é diferente. Os próprios R$ 600, né? Se nós lutamos lá para ter os 600 numa cesta básica que custava R$ 571, hoje a mesma cesta básica custa R$ 724. Portanto, o mesmo auxílio de 600 já não tem a mesma cobertura. E é muito importante a gente falar sobre isso, Marlo, porque as políticas de transferência de renda, elas não são isoladas dentro do país, né? Elas fazem parte de um conjunto de ações governamentais que precisam caminhar juntas. Ela passa por políticas de trabalho, de emprego, do salário mínimo, do enfrentamento à inflação, né? De uma política de preços que possa garantir um preço digno para as pessoas e não um falso baixar como foi agora a gasolina, né? Então a gente pensa sobre isso e pensa o seguinte: quando o Bolsonaro fala nos debates, eu tenho uma vontade de entrar no debate para debater com ele, porque ele diz o seguinte: não, mas vocês vão comparar o Auxílio Brasil de 600 com o Bolsa Família de 190? Dá vontade de dizer para ele assim: olha, dá vontade de comparar.
Porque o gás, por exemplo, no Bolsa Família de 190, era R$ 33, Marilu. Hoje o gás custa em média 130, 140 reais no Brasil. Nós temos o litro do leite, que custava R$ 2,32, hoje ele é acima de R$ 7 no Brasil. Isso para trazer dois elementos que são básicos para uma família que tem crianças, por exemplo, né? Não tem como tu comprar cesta básica se tu não tiver um botijão de gás. Tá aí o número de famílias que foram queimadas tentando cozinhar com álcool, tentando cozinhar com lenha dentro de casa, porque tem que optar, né? Ou a cesta básica ou o botijão de gás, né? Ou as coisas para cozinhar ou a forma de cozinhar. Então, essa é a dura realidade. E, em verdade, o poder de compra baixou tanto, né? Subiu tanto, desculpa, que é muito possível, e eu fazia essa comparação com os 400 do Auxílio Brasil, e os 400 é menos do que os 190, né? E, infelizmente, os 600 para o Bolsonaro é provisório, tanto que no orçamento de 2023 ele não coloca. O que acontece... Agora... Desculpa, diga. O que acontece é que, infelizmente, eles jogam, é que vão jogando essas informações para as pessoas mais vulneráveis e, em forma de fake news, acabam transformando isso numa verdade que não é o que vai acontecer caso ele seja reeleito. Exato. O próprio Bolsa Família, não é isso? Se tivesse sido reajustado, já estava mais do que esse Auxílio Brasil, não é isso? Exatamente. Na verdade, essa era uma política constante, né? O programa Bolsa Família, ele tinha reajustes anuais previstos em lei, inclusive, conforme a inflação. E, infelizmente, depois do golpe de 2016, nunca mais aconteceu reajustes. Esses dias eu dialogava com uma família sobre o 13º, que é sempre uma coisa que eles tentam tratar como uma moeda de troca, né? E agora, inclusive, existe um burburinho aí de que o Bolsonaro vai anunciar o 13º do Auxílio Brasil para as mães solo. Mas eu sempre digo o seguinte, se a gente calcular o que seria o reajuste é maior, seria maior o impacto na vida das famílias do que o 13º do ponto de vista econômico. É muito mais dinheiro o reajuste do que garantir um 13º. Só que eles fazem isso como estratégia mais de comunicação e marketing do que, de fato, de uma política pública que vai dar continuidade na vida das pessoas. Exato. Até o próprio candidato Lula, né, já está falando, seria muito mais, né, o valor, caso fosse também reajustado. Qual seria o valor? Enfim, são alguns números que a gente poderia trazer aqui, Paola, desse valor do Bolsa Família. Quanto seria hoje, caso tivessem dado todos os reajustes? Certamente, Marilu, eu não tenho dado aqui o final, né? Mas as últimas vezes que a gente calculou, eles já teria em torno de R$500. E é importante quando a gente fala de 190, né? Que era o valor médio do Bolsa Família. Nós tínhamos um valor de superação da extrema pobreza que não existe mais, que era a possibilidade de uma família, de uma pessoa, poder entrar no Bolsa Família, mesmo sem ter filhos pequenos, e ter minimamente um garantido para ele poder sair da linha de extrema pobreza, né? Hoje não existe mais. Nós temos várias questões estratégicas que o Bolsa Família tinha que hoje não tem mais, né? Especialmente sobre transparência. E isso é uma questão importante, porque as famílias têm muita dificuldade de saber quando vão ser desligadas, por que está acontecendo o desligamento. Nós, como pesquisadores, temos dificuldade de acesso a esses números e a imprensa também, porque esses números são cada vez mais escondidos para o discurso poder ser do jeito que eles, manipulado do jeito que eles querem. Exato. Agora, Paola, a gente viu aí ontem, né, o noticiário ficou muito quente em relação a uma notícia, né, que a Folha de São Paulo trouxe, né, de que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, confirmou que o governo estuda desvincular o reajuste do salário mínimo e de aposentadorias do índice de inflação, e ele disse que essa desvinculação não seria exatamente para baixar o valor,
né? Ora, se fosse para aumentar o valor, será que a própria campanha, né, do candidato Bolsonaro já não teria usado essa informação, que é para desintegrar, para aumentar o valor? Enfim, como é que você viu essa notícia que esquentou aí no noticiário econômico, e hoje aí o Glauco ainda vai fazer uma entrevista muito importante em relação especificamente também sobre isso, vai poder falar mais ainda com outro entrevistado, Postman. Enfim, como é que você viu? Eu quero repercutir isso com você, porque está realmente bombando aí nas redes sociais, né? Bombando. Na verdade, com o nível de inflação que a gente tem hoje no Brasil, falar sobre não ter um reajuste mínimo pela inflação é um absurdo completo, né? Mas, na verdade, mostra uma posição. Quando o governo faz esse movimento, ele está dialogando com um setor da sociedade, né? E a gente tem observado, e acho que é importante, vou deixar o Postman, pode falar maravilhas sobre isso, mas é muito importante a gente não desvincular as coisas. E eu tenho cada vez mais falado sobre isso. Vamos conectar as informações. Quando a gente tem um abuso de poder econômico da forma como está colocada, e é um abuso de poder econômico, com a questão dos 600, agora às vésperas da eleição, com a liberação do consignado, com o anúncio de 13º, um governo que só trabalhou para reduzir custos, para reduzir políticas públicas, com a emenda constitucional 95, né? E aí simplesmente esquece desse momento, né? Esquece dessa fórmula nas vésperas da eleição, mas coloca os empregadores, né, os donos do capital no Brasil, a coagirem os seus trabalhadores para votarem contra o presidente Lula e a favor da reeleição do Bolsonaro. O que será que isso tem a ver com esse movimento do Paulo Guedes, né? A gente não pode esquecer que a flexibilização do trabalho, isso tudo que colocou os trabalhadores a ganhar menos, a trabalhar mais, a não ter segurança do seu trabalho, são coisas que beneficiaram os donos das empresas, né? E que hoje esses mesmos donos têm medo do presidente Lula ganhar a eleição, porque tem medo de retrocessos para eles, do ponto de vista da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. E tem mais aprofundamentos dessas coisas que estão previstas na linha Bolsonaro-Paulo Guedes, né? Então, eles têm planos de que cada vez o trabalho seja mais informal, o trabalho tenha menos garantias legais, né? E, fundamentalmente, eles possam explorar muito mais a mão de obra do trabalhador sem precisar remunerar como gostariam, né? Como o povo brasileiro merece. Então, a gente já vive uma situação muito crítica no Brasil. E, para mim, esse anúncio do Paulo Guedes, ele não é descolado do movimento que o governo tem feito em torno dos empresários, né? Para fazer um aceno. A gente fica pensando assim, mas são malucos! Fazer isso às vésperas da eleição, anunciar que não vão ter reajuste dos aposentados, nem do salário mínimo. Não vamos brincar com isso, gente. Isso é um aceno aos empresários. É um aceno de que vai ser aprofundado no governo, um segundo governo, se Deus quiser não vai ter, né? Mas num segundo governo Bolsonaro, isso vai ser aprofundado. E os trabalhadores e trabalhadoras perderão mais e mais direitos todos os dias. Então, existe um medo colocado nos empresários, né? Existia a necessidade de um aceno por parte do governo, na minha visão, né, gente? E que, infelizmente, o povo trabalhador é que precisa se atentar, que quem perde é quem levanta às 6 da manhã para trabalhar, né? Ganhando um salário mínimo, sem reajuste, sem direitos, sem possibilidade de se aposentar tão cedo. Exato. Bom, caiu que nem uma bomba, né, na campanha do Bolsonaro essa informação, vazou essa informação, agora toda a mídia está dando, as pessoas já têm conhecimento, né? Enfim, se caso, né, como você bateu na madeira aí, bateu na mesa, caso o candidato Bolsonaro ganhe, no dia seguinte já está prevista aí já essa discussão no governo Bolsonaro. Bom, Paola, a gente agradece imensamente aqui a sua participação tão qualificada, justamente para combater aqui a desinformação, as fake news, e a gente volta a se falar brevemente, quem sabe aí nessa semana ou na outra, tá bom, Paola? Um forte abraço para você. Um beijão, gente. Tchau. Tchau, tchau. Falamos aqui com Paola Carvalho, diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica.
Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.